É Você se sobre isso, gente. inscreveu, Michel, no Forms pra votar? É, Ih, tô Não me tô lembrando, lembrando. não, viu? Sei Eu lá. ainda não me Diga. inscrevi. Gente, então se inscrevam no Forms Eleitoral. Quem não se inscrever é, não vai votar. é sobre É isso. sobre isso. Até quando, gente? Até dia 5. Tá, eu vou, Falta eu vou tentar. tem uma semaninha. Dá pra Não você fala isso. ficar, Não fala isso. aproveitar um Senão pouco o aniversário, depois você para, depois você vai descansar no feriado e você pode votar no feriado. Vote no feriado, essa campanha. é verdade. O Forms não descansa. Agora que você falou, eu vou votar nas 23h59 do dia 4. É Então, sobre isso. é sobre isso. Eu vou então limitar só para você, tá? Pro Michel, então, Anderson, deixa estendido. Pro Michel até hoje de noite. Se passar da meia-noite, ele não pode. É até o Putz, aniversário dele. putz, aí é sacanagem, mano. Triste. Mas enfim, galera. Essa aqui é a nossa última aula, né? Sem ser a revisão. Calma, Uou! ainda não Uou! acabou. Mas tá quase lá. Essa daqui é a nossa última aula de redação do curso normal. Então vai ser a última coisa que a gente vai apresentar, acho que conteúdos novos, coisas novas. Eu vou apresentar aqui minha pagininha do Drive. Minha vida que vocês estiverem vendo. Yes. Oh, yes. Estão vendo? Fechou. Yes. A última aula de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre os vestibulares particulares, ou a redação dos vestibulares particulares. A gente falou um pouquinho no começo da aula de ontem, mas acho que seria bom retomar, né? Acho que é interessante saber um pouco sobre os vestibulares particulares, porque embora muitos deles sejam bem caros, assim, a mensalidade é cara, muitos deles eles oferecem bolsas, ou tranquilo, né? Ou eles oferecem bolsas próprias, de cada instituto oferece uma bolsa própria, ou existem bolsas externas, como o ProUni, que oferece bolsas. E aí vai desde bolsa que você precisa pagar depois que você termina a graduação, ou até bolsas que não precisa necessariamente restituir. Então, às vezes, é interessante dar uma olhadinha, né, nos principais, ou em alguns que vocês tenham interesse de prestar. Na maior parte desses casos, as redações são muito parecidas com o que a gente já viu de Enem, FUVEST, etc., principalmente porque eles cobram sempre, que nem sempre, a famosa dissertação argumentativa. E eu tinha falado na aula de hoje, mas eu acho que eu vou retomar isso hoje. Como que você pode dar uma olhada, como você pode saber, né, ah, da redação, né? Você quer saber, putz, eu quero pesquisar um pouco da redação no vestibular que eu vou prestar. E aí você fica, às vezes dá uma dúvida, né? Porque se você pesquisar na internet, tipo, qualquer coisa sobre redação e o vestibular de redação, muitas vezes não aparece nada demais. Você dá uma olhada lá e não aparece nada demais. Então eu vou mostrar para vocês retomar, né? Eu mostrei na aula passada, mas retomar rapidinho como que você pode ver mais ou menos como que funciona a redação. E às vezes até pegar redações dos últimos anos. Então, por exemplo, se você quiser prestar a PUC, eu quero prestar a PUC. Você vai digitar PUC SP redação. Muitas vezes não vai aparecer exatamente o que você está procurando. Aparece uns sites meio X, assim, de redação. Aprenda a fazer redação em 3 etapas muito fáceis. E às vezes são coisas muito genéricas mesmo. Então, o ideal é você ir descendo até você encontrar o próprio site da universidade. No caso da PUC, isso daí você vai dar vasculhando, mas o site próprio do vestibular da PUC não é PUC-SP, tá? É NUCVEST, que é o vestibular da própria PUC. Você vai no site do vestibular da PUC, e aí você pesquisa o vestibular mais recente, ou enfim, o que tiver. Nesse caso, o vestibular de PUC-SP Verão 2021. Qualquer coisa, depois dá para você pesquisar aqui, ó, vestibular PUC-SP Verão 2022. Mas geralmente não muda de um ano para outro. E aí você tem aqui, você vê, tipo, inscrições, período de inscrições, e aí você tem que ir atrás de um documento chamado Manual do Candidato. Acho que muitos de vocês já estão familiarizados com esse documento. Você vai nesse Manual do Candidato, e nesse Manual do Candidato é onde você consegue dar uma olhada nas principais informações da prova, e principalmente a redação. E aí você vai lá e você digita o famoso Ctrl F, né? Para quem é tecno-burro, Ctrl F é onde você faz pesquisa de palavras em algum documento ou na internet. Dá um Ctrl F e digita a redação. E aí você vai ver todas as vezes que aparece redação no documento. Aí você olha e aparece lá, redação, deve conter aproximadamente, sei lá o quê, sei lá o quê. Aí você vai baixando até, em algum momento do documento, ele provavelmente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre a prova, como funciona, que cobra, nem que seja em linhas mais gerais.
Então, no caso da PUC, tem essa parte aqui que está escrito redação. E aí fala, a prova contempla temas da atualidade e tem por objetivo verificar o grau de compreensão das orientações dadas para a elaboração de texto dissertativo e argumentativo. Então, a primeira coisa importante, né? Ele fala aqui que o gênero que você vai usar é o texto dissertativo e argumentativo, considerando o material apoio proposto, etc, etc. E aqui fala, os textos produzidos pelos candidatos devem atender ao que requer a proposta de produção em relação à estrutura textual compatível com o texto dissertativo e argumentativo. Então, a primeira coisa que seria considerado um critério aqui, estrutura textual do texto dissertativo e argumentativo. Então, se adequar a esse gênero, né? Então, tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí também fala a abordagem ao tema com base em processo apropriado de seleção, organização e interpretação de informações, com presença de articulação das ideias presentes nos textos de apoio. Então, aqui, poderia considerar que seria você abordar o tema, né? Não fugir do tema, ter uma abordagem completa do tema e você saber selecionar, organizar e colocar seus argumentos da melhor forma possível. Ou seja, aquela coisa que a gente já viu de coerência. E aí fala os expedientes de coesão textual, utilização de elementos coesivos, referenciais e sequenciais. Lembrando que coesão sequencial é aquela onde você conecta, você tem a sequência de uma parte entre a outra. Os conectivos são os principais elementos de coesão sequencial. Então, entre um parágrafo e outro, você fala, além disso, vírgula, e por aí vai. E referencial é o que você usa para retomar, para fazer referência a alguma coisa. Então, você falou de algo, aí você retoma com ele, ela, disso, daquilo, e por aí vai. E, por fim, a modalidade escrita formal da língua portuguesa, com uso adequado de estilo ou registro, e etc. Então, basicamente, tudo que a gente já viu até agora, né? Isso aí a gente já viu bastante, está vindo praticamente o semestre todo, esse tipo de coisa. Então, nada novo até aqui. Isso vai ser para praticamente todos os vestibulares particulares, porque todos cobram a dissertação argumentativa, todos. Em todos os vestibulares que cobram a dissertação argumentativa, vocês vão ver que os critérios são basicamente os mesmos. Então, para ser mais dinâmico, eu até eu fiz um documentinho com tipo, todos os critérios desses principais vestibulares, mas não muda praticamente nada. Então, para ser mais dinâmico, a ideia era mais mostrar para vocês as propostas dos últimos anos de cada vestibular, para vocês pegarem um pouco mais do tom e do funcionamento. Então, primeiro, já que a gente já falou da PUC, mostrar para vocês esse primeiro tema aqui da PUC. Se alguém pudesse ler, se tivesse à vontade, se quisesse, se não quisesse também, eu posso ler sem problemas. Ler o texto 1, texto 2, e aí depois a gente conversa. Vamos lá, texto 1. Redação. Os dois textos a seguir servirão de base para uma escrita da redação. Texto 1. É na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e passar, e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes com outros pontos de vista. Conforme vive suas primeiras experiências sociais, na família, na instituição escolar, na coletividade, constrói concepções e questionamentos entre si e sobre os outros, diferenciando-se simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais, ao mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais. As crianças constroem sua autoestima, sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Brasil, Ministério da Educação, Base Nacional Comuns Curricular, BNCC, Brasília, 2017. Texto 2. Leia o texto 2? Se quiser, se tiver outra pessoa que quiser ler também. Quer fazer, Ander? Eu faço a menininha, você faz a menininha? Tá, pode ser. Beleza. Tá. Cada um por si. Ou um por todos e todos por um. Competir? Ou colaborar. Solitários? Ou solidários. Eu? Ou nós. Alexandre, disponível em... Acesse em 21 de outubro de 2020. Gente, eu amei essa performance aqui. Deu até uma lágrima no olho. Tô emocionado. Mas vocês perceberam que, então, tá, né? Também, por fim, né, a orientação, né? E aí tem a orientação do seguinte, né? Somos responsáveis uns pelos outros? Por que o convívio social é tão difícil? Conseguimos marcar a nossa identidade sem menosprezar os diferentes pontos de vista de quem nos cerca?
Com base nos elementos motivadores anteriores, produza um texto dissertativo argumentativo que tematize a importância da responsabilidade coletiva no mundo atual. Então, vocês percebem que a função dos textos, como em qualquer redação da coletânea, é dar aquele recorte temático, aquela orientação. Então, com base nos textos, você vai dissertar de maneira crítica e argumentativa sobre a responsabilidade coletiva no mundo atual. Então, é um tema amplo, mas não é um tema tão abstrato, assim. É um tema abstrato, mas não é tão brisa, assim, quanto a FUVEST, mas não é um tema também tão concreto quanto o Enem, né? No Enem você tem aquele direcionamento bem específico, né? Caminhos para resolver isso daqui, e por aí vai. Eu pergunto para vocês, desse tema, vocês acham que precisa de proposta de intervenção? Não. Vocês Eu acham, não. vocês acham que não precisa de proposta de intervenção? Por quê? É um tema meio abstrato aqui, ó. Aqui, ó. Tematiza a importância da responsabilidade coletiva no mundo atual. Ah, eu lembro que a PUC não tinha, por causa disso. Mas a proposta de intervenção, acho que não. A dissertativa argumentativa que tematiza a importância. Ele não fala nada para resolver ou solucionar. Fala para Boa. tematizar, para explicar. Mas vocês acham que se alguém fizesse uma proposta de intervenção, seria ruim? Tipo, descontaria a nota? Eu acho que eu acho que se você colocaria uma nova ideia diante das coisas que você estabeleceu nos 3 últimos parágrafos, eu acho que sim, porque a conclusão é basicamente a síntese daquilo que foi dito. Então, se você colocar, por exemplo, novos agentes, novos elementos, como, sei lá, sujeito, Ministério da Educação, fazer tananana, aí sim. Mas se for algo que já foi estabelecido, né, nos dois últimos parágrafos, eu acho que sim. Acho que Então dá você sim. acha que não poderia colocar proposta de intervenção nos moldes do Enem? Nos moldes do Enem, não. O Anderson discordou, né? O Anderson tinha falado que não. Pode Quer, falar. você quer explicar por Me quê? tomba, Você pode acha me isso? tombar no final da aula. Eu acho que é porque esse tema ele parece deixar um pouco aberto, ao mesmo tempo em que ele, pra mim, não parece pedir que você resolva algum problema. Acho que ele deixa meio aberto para uma interpretação de não necessariamente uma intervenção, mas um fator de resolução, talvez, de ajuda, sabe? Que poderia ser lido como assim. Mas eu acho que não descontaria ponto, porque ele deixou bem vago, assim, na real. Boa. Alguém concorda com o Anderson? Ou discorda do Anderson? Ou concorda com o Leandro? Discorda do Leandro? Quem é Team Leandro? Quem é Team Anderson? Para de rivalizar. Brincadeira. Se alguém quiser também comentar no chat, no áudio. Mas então, basicamente, vocês perceberam, é um tema um pouco amplo. Não é um tema tão fechado quanto o do Enem. O Enem, geralmente, ele coloca, né, um problema a ser resolvido. Nesse caso, ele não coloca um problema a ser resolvido, ele quer que você tematize, né, a importância, tematize a importância da responsabilidade coletiva no mundo atual. Então, você vai ter que falar sobre a importância da responsabilidade coletiva no mundo atual. Significa que você precisa colocar uma proposta de intervenção? Não. Como a ideia é você tematizar, é realmente você dissertar de maneira crítica sobre o tema disposto. Responsabilidade, a importância da responsabilidade coletiva no mundo atual. Mas, se você decidir intervir, se você orientar a sua redação para uma intervenção, também não tem problema. Também não vai ser descontado ponto, contanto que, dentro que essa intervenção faça sentido dentro da sua redação. Se a sua intervenção for completamente desconexa, assim, você simplesmente dissertou, falou de uma coisa, e a sua intervenção não faz absolutamente nenhum sentido com a sua argumentação, aí sim vai ser descontado, porque de qualquer forma, o seu texto tem que estar coerente, tem que fazer sentido. E mesmo que você, de certa forma, esteja adicionando coisas novas, né, como uma intervenção, não teria problema, porque a ideia é justamente você tentar impactar na problemática. É uma problemática aberta, mas se você estivesse argumentando que, por exemplo, na sociedade atual falta muita responsabilidade coletiva, e aí você dá vários exemplos de falta de responsabilidade coletiva no mundo atual,
E aí, na sua proposta de intervenção, e aí você vai orientando a sua redação para falar, as pessoas tinham que ter mais responsabilidade coletiva. E aí, na sua conclusão, você coloca uma espécie de intervenção onde você é, coloca uma proposta de como as pessoas poderiam ter mais responsabilidade coletiva, estaria ótimo, estaria perfeito. Você não precisaria nem seguir exatamente o molde do Enem, de tipo, ter agente, ter os 5 elementos. Mas faria, assim, tanto que faz sentido dentro da sua redação, não Mas tem se nenhum você adicionar problema. coisa nova, ele não desconta? Tipo, falar, você não falou nada do Ministério da Educação, Ministério CDD. Aí você falar na conclusão, o Ministério deve fazer, eles descontam? Eu acredito que não, mas se você estivesse orientando para uma conclusão onde você quer que o Ministério da Educação faça alguma coisa, eu acho que, talvez por questão de coerência, parte da sua argumentação seria dedicada a criticar o governo e como o governo influi nessa responsabilidade coletiva, ou como o Então, governo, sim, como a eu culpa pensei. do governo é parte da culpa do governo por uma falta de responsabilidade coletiva no mundo atual. E aí faria completo sentido. Você não precisaria citar literalmente o Ministério da Educação, mas você criticou o governo, e aí você fala, o Ministério da Educação, parte do governo, parte do Estado, deve fazer isso, faria completo sentido. Aí, tudo bem, estaria de certa forma, não estaria nem adicionando uma informação, de certa forma até estaria adicionando uma informação, mas estaria completamente coerente com o resto da sua redação, porque, você, enfim, você criticou o governo, você falou, falta atitude do governo, aí você falar que no final o governo tem que fazer alguma coisa, faz total sentido. E acho que não seria descontado em relação mesmo que seja, de certa forma, uma adição de informações a mais. Eu sei que existe um medo muito grande de você colocar informações a mais na conclusão, porque a gente sempre vê que a conclusão síntese não tem informações a mais. Mas eu acho que o mais importante do que você evitar colocar informações a mais é que você tenha uma conclusão coerente. Muitas vezes a gente é contra-intuitivo você colocar informações, a gente não recomenda você colocar informações a mais, porque não fica desconexo. Você está colocando um monte de coisa e na conclusão você adiciona um novo argumento. E aí não faz muito sentido, porque se a conclusão é onde você conclui, é onde você quer fechar a sua redação, se você adiciona um novo argumento, novas referências, e aí não fica coerente, não faz muito sentido. Por isso que no caso se você está orientando para uma proposta de intervenção, naturalmente você vai acabar adicionando uma nova informação, você vai querer que alguém faça alguma coisa. É uma espécie de Então, nova informação. então a PUC você pode tanto fazer um estilo que seja com uma conclusão síntese, ou mesmo que um estilo do Enem. Sim, orientado para uma Beleza. proposta de intervenção. Eu diria até que você não precisa ter todos os 5 elementos, não existe uma exigência assim formal do Enem, mas você fica indicado que você quer uma solução a esse problema. Inclusive, assim, a gente sempre fala, a FUVEST, a gente não orienta a fazer proposta de intervenção, mas na FUVEST, em tese, você também pode fazer uma proposta de intervenção. É só que os temas da FUVEST são muito difíceis de você intervir, porque são temas muito abstratos, muito longe da realidade. Para você colocar uma proposta de intervenção na FUVEST, você teria que fazer uma baita argumentação conectando esse abstrato com o concreto. Então, não é que está proibido você fazer isso, nem que seja na FUVEST. Só que não é recomendado pela natureza dos temas, a indicação dos temas. Beleza. Tudo certo? Perfeito. Então, esse é o da PUC. A gente também tem outros. Eu peguei da FGV e da SPM também. Vou pegar. Pera, não foi na guia, né? Não, ela não. FGV. A FGV é uma faculdade que ela tem vestibulares diferentes para cursos diferentes. Então, se você quer prestar, tem um vestibular para administração, tem um vestibular para economia, um para RI e um para direito. E não sei quais outros cursos ela tem. Mas a redação em todos, pelo que você encontra no edital, é praticamente a mesma de critérios, mas não de orientação de tema. A orientação de tema varia muito do curso. A FGV gosta muito de fazer temas orientados para o curso que você estiver prestando na faculdade. Então, só para a gente passar pelos critérios, né? Basicamente, tudo que a gente já viu até agora. Texto dissertativo, conhecimento do tema, domínio da situação dissertativa, articulação adequada dos elementos, etc, etc. E aí ele fala que tem diferentes quesitos, né? Qual que é os quesitos que eles cobram aqui? Tema e estrutura,
adequação ao tema, adequação à estrutura dissertativa e argumentativa, articulação e argumentação, ou seja, coerência, e correção gramatical, coerência e coesão, né, aqui no 2, correção gramatical e adequação lexical, gramática e por aí vai. E aqui fala da extensão do texto, né? Nos últimos desde o ano passado, a maioria das provas estão sendo online, né? Acho que os vestibulares públicos não. Mas dos particulares estão sendo online, se não me engano. Pode falar, Lê. Então, fiz ano passado, ano retrasado, né? E aí, uma coisa que me pegou dessas palavras digitadas, eu não sei quem vai fazer. Eu não vou fazer esse ano. Mas fiquem tranquilos quanto a palavras digitadas, porque ele mesmo, o programa que você faz a prova, fala para você quantas palavras você tá fazendo. Então, não precisa ficar encanado com isso, assim. Acho que foi uma preocupação que ficou muito grande comigo ano passado. Enfim, só queria falar isso, desculpa. Desculpa aí. Boa, boa, boa. Não, é muito legal você trazer a sua experiência. Eu particularmente, nunca prestei o vestibular Full EAD, mas que bom que tem um sistema que tipo, controla para você, né? Você imagina você ter que ficar não contando as palavras, né? Ou fazendo, ter que ficar, tipo, fazendo isso daqui em opções para ver a quantidade de palavras, Nossa, vai ser um sim, saco, né? sim. Ainda mais, imagina contar todas as palavras, assim, você, tipo, separou a redação, tipo, 1, 2, 3, 4, aí você vai até 450, aí é difícil, né? Mas deve ser estranho, né? Acho que tem vários, não critérios, mas tem várias questões de segurança, né, que eles fazem, você tem que ter uma conexão estável, você tem que estar com a câmera ligada, não sei como é que não sei se tem sensor, tipo, você olhou para o lado, teu olho, não faço ideia, mas deve ter um negócio meio louco aí de segurança para tentar evitar cola. Deve ser Não, perigoso. tem sim, tem sim. Quando eu tava fazendo FGV, teve um momento que eu não sei o que eles pensaram, tipo, porque eles pedem, eu não sei como é que vai estar, mas acho que vai ser igual ao do ano passado. Eles pedem pra, tipo, você trazer um potezinho transparente, para caso você queira comer alguma coisa, e uma garrafa transparente. E eu acho que na minha câmera, ele não tava mostrando, tipo, tava assim. Só que aqui, tipo, na minha mesa, não mostra que tipo, tinha um negócio com a garrafinha transparente e tal. E aí eu fui beber, e aí, tipo, acho que eles pensaram, da onde você tirou isso, garoto? E aí eles têm meio que um chatzinho embaixo. E aí eles começaram assim, a candidato, dê 360 graus com a câmera. Nossa, foi tão tenso, cara, sério. Nossa, Nossa, só muito tenso. o FBI aí, o grande irmão aí, olhando pra... Nossa, sim. O da FGV eles pegam mais pesado do que a PUC, só que a PUC no Uhum. passado foi mais leve, então o pessoal colou. Então esse ano a PUC vai ficar, ó, Uhum. de olho, se liga. Porque vai redobrar aí a atenção. Medo. Complicado. Mas da FGV, que a gente tinha comentado, em cada vestibular, a proposta temática de cada vestibular é muito relacionada com o curso que está prestando. Então, aqui, por exemplo, a graduação em administração ou administração pública, administração de empresa ou administração pública. O tema era sobre o fim da carreira tradicional, liberdade profissional ou precarização do trabalho. Até é um pouco mais amplo, né? Não é necessariamente totalmente relacionado com empresas, mas tem uma questão de gerenciamento, por se tratar de administração, né? Administração de empresas, administração pública. Os textos todos convergem para esse tema. Só mostrar um pouco dos textos, né? E não vamos ler tudo, porque não vai dar tempo. Mas então, tipo, no caso da última proposta de administração pública, é o fim da carreira tradicional, liberdade profissional ou precarização do trabalho. Aí, no caso da prova de economia, graduação em economia, o tema foi informalidade no mercado de trabalho, entre a necessidade de uma ocupação e os prejuízos para a economia. Então, até um pouco parecido, não parecido, mas derivado, talvez, relacionado, mas com um tom de economia, né? Então, a FGV, de certa forma, ela quer que o candidato que vai prestar o tal curso já tenha, de certa forma, alguma não aptidão para aquele curso. E isso às vezes causa um estranhamento. Que a gente vai ver no direito, eu lembro de ter prestado para direito. E a segunda fase de direito é uma prova oral, que você tem que tipo, argumentar. E além da primeira fase, também tem algumas questões próprias, assim,
Então, a FGV meio que espera que o candidato tenha algumas aptidões do curso que ele quer prestar. No caso da prova de direito do ano passado, falou a polidez e a civilidade nas relações sociais e na vida pública constituem mera formalidade ou são essenciais para a democracia? Nossa, era uma bosta. Os textos de apoio também não ajudavam em nada. Nossa. Aí tem uns textos aqui que falam de civilidade, né? Fala de república, fala um pouco de democracia, né? É uma pequena e orientada, às vezes pode não ser muito útil, mas a ideia dos textos é dar nem que seja um pequeno recorte, uma pequena orientação, principalmente das palavras utilidade, das palavras utilizadas. E aí esse tema, de certa forma, tem um pouco a ver com direito, né? Falar de debate, relações sociais, civilidade, então é um pouco orientado. Lembro que eu acho que eu prestei 2 vezes, se não me engano, 2 anos seguidos, 2 ou 3 anos. E aí acho que eu lembro que teve uma vez que foi sobre um debate sobre armamento, acho que foi Ah, o 2019, esse eu fiz. 2019, debate sobre armamento, armamento, Para desarmamento. legalizar, né, a arma, o porte de Isso, arma. isso. Aí no ano anterior eu não lembro o que que era exatamente, mas também era um negócio de debate, assim, acho que no caso da FGV, ela gosta, por ser direito, né, joga um debate lá para o aluno argumentar, tipo, algo mais específico. E por fim, esse unificado é o RI, né? E aí o tema do RI é a desigualdade social constitui uma ameaça à democracia, parecido com o do direito. É um pouco parecido com o do direito, mas ainda falando de instituições políticas. Mas, de qualquer forma, essa é a ideia, né? A redação, a estrutura, é exatamente a estrutura, é basicamente o que a gente já viu até agora, só vai mudar um pouco o tema, e cada tema um pouco orientado para o curso que o aluno for prestar. Tudo certo para a FGV? Uhum. Eu tenho mais dois, SPM e Mackenzie. Eu vou falar do Mackenzie agora, tá? Só porque a SPM é um pouco do mesmo. O Mackenzie, ele é um pouco diferente. O pessoal se assusta. Por que ele é um pouco diferente? Ele não é diferente em relação a muitos dos critérios. Inclusive, ele é um pouco sombrio sobre os critérios. Mas ele fala que é uma dissertação argumentativa, então segue tudo que a gente já viu de estrutura, gramática, etc. Mas tem uma coisa bem curiosa do Mackenzie. Para esse tema, eu vou querer que a gente leia juntos, se vocês quiserem ler, né, também, esses Uhum. textos. Eu vou ler o primeiro, Anderson, e você lê o segundo. Redação. Redige uma dissertação à tinta. Dissertação à tinta. Desenvolvendo um tema comum aos textos abaixo. Observação. O texto deve ter título e estabelecer relação entre o que é apresentado nos textos da coletânea. Vamos lá, texto 1. O temor de tantos pais e educadores acaba de ganhar um argumento científico a favor. Videogames violentos realmente tornam os jovens menos sensíveis à violência real? Nossa, isso foi tipo uma dúvida. Né? Pesquisadores trabalharam com o conceito de disponibilização, isto é, a diminuição da resposta emocional, medida fisiologicamente, às cenas reais de violência. As variáveis avaliadas foram frequência cardíaca e respostas galvânica da pele, alterações da resistência elétrica da pele, insensível a variações de estudos emocionais. Revista Mente Cérebro. Eu acho que a tendência em procurar culpados nesses momentos de tragédia existe porque a situação é tão terrível e absurda que parece que precisamos acreditar que ela só pode ter sido causada por um elemento externo e poderoso. Hoje são os games, mas já foram os quadrinhos, a televisão, etc. Em relação aos videogames especificamente, o consumo deles ainda é bem atrelado a crianças e adolescentes no senso comum. Embora, quando analisamos estudos demográficos sobre jogos, essa visão não se sustenta, já que o gamer médio tem mais ou menos 30 anos. E o mundo dos jovens é sempre colocado como exótico e até meio bizarro, fora da compreensão dos adultos e cheio de perigos. Aí acaba sendo uma saída mais confortável considerar games violentos culpados sem levar em conta o isolamento social e sofrimento psicológico que muitas vezes essa mesma cultura acaba impondo sobre os jovens. Beatriz Blanco, pesquisadora de videogames. E aí tem essa última imagem, né, que alguém quer interpretar? Vamos.
gostaria de interpretar essa É uma imagem? imagem modernista, né? Que refere. É que... Não, é porque tem, tipo, um controle remoto. Eu fico pensando naqueles. Sabe aquele negócio de lixo? Aí tá escrito, mas tipo, se você ampliar, tá escrito luxo, é bem isso. Os videogames, enfim, tem um controle remoto, escrito videogame, game violento, fantasia. Deixa eu ver. Aí tem várias outras palavras aqui. E aí tem uma harmona, a real violência, né? Enfim, tem outras palavras aqui em inglês, escolas. Aí, ó, você vê que é uma coisa já... E uma, né, um sinal diferente, né? O controle remoto é diferente do controle, né? Um controle real da vida, né? Que é uma arma de fogo, pode matar. Imagem disponível em... Tananana, videogames e violência. Não sei, isso foi uma interpretação. Consigo Boa, interpretar. boa. Gostei da sua interpretação, né? Obrigado, obrigado. Obrigado, Lei e Anderson, pela leitura dos textos. E, então, aqui vocês estão vendo alguma orientação de proposta aqui? Uhum. O que eu não entendo é, eu preciso então fazer minha proposta e eu também preciso fazer minha tese, né? Não, então, você está vendo alguma proposta, tipo, explícita aqui? Tipo, tá escrito, Não, disserte não, sobre o acho que não. tema... Aqui está escrito, né? Desenvolvendo um tema comum aos textos abaixo. Então, a Sim, proposta está meio no ar, assim, não amo. é misteriosa, não é tipo, disserte sobre isso. E qual que vocês acham que seria a proposta? O tema comum aos textos abaixo seria a proposta de vocês. Nos três falam sobre o uso, a influência que o games tem em relação à violência, né? Mas é a respeito sobre como que ele interfere na violência dos jovens na contemporaneidade. Acho que seria videogames, dois pontos. Influência da violência ou uma mera alternativa de lazer? Aqueles, né, começam. Mas, sei lá, tipo, acho que nesse sentido aí. Violência realmente influencia a violência, influencia os jovens ao crime, à violência, a ser violentos? Jovem, armas de fogo, não. Videogames, de fato, influencia jovens a agir violentamente? Boa. Vocês concordam com o Leandro? Acho que seria esse tema ou algo nesse sentido? Vocês estariam o que para citar? O que vocês argumentariam? Vocês falariam que videogames fazem jovens se tornarem violentos? Não. Não, tem até uma prova aqui no texto que fala que se eu falar que são jovens, né, que é legal, que ele fala que tem um game que mais ou menos a média do games é de mais ou menos 30 anos. Então, tipo, então as pessoas adultas que seriam criminosos, não os jovens. Mas óbvio, né? Tipo, tem jovens que jogam. Mas minha tese seria que não influencia. Isso daí não tem nada a ver, não. Uma bola com a outra, não. Não acho que a pessoa fique violenta. A pessoa pode ficar violenta com um jogo, mas ela não vai inspirar na violência dela. Aí a gente tá falando de. Uma pessoa sem algum transtorno, sem alguma coisa assim. Não vai, tipo. Vai Você falar. acha que, então, tipo, uma pessoa que tem algum tipo de transtorno ou tendência à violência, você poderia ser influenciada por videogames? Seria, Ai, tipo, para, Michel! Eu vou estopim? conseguir. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ai, que saco, Aí, você me pegou, que merda. mas aí é legal, assim, o tema é bem amplo, assim, ele é bem aberto. Então, você poderia até, se você quiser contemplar o máximo possível, você poderia até colocar os dois lados, assim. Claro que sempre tendo um posicionamento fixo. Só que o posicionamento central pode ser, olha, videogames, em sua maioria, não influenciam na violência cotidiana dos jovens. Aí você explica a questão da faixa etária, estudos psicológicos, mas você pode falar, também botar um contraponto, né, um contra-argumento, falar do caso de transtornos e em algumas questões psicológicas em que a pessoa pode ter a tendência à violência, os jogos podem empurrar. Aí você pode citar exemplos, pode falar daqueles aqueles tiroteios em escolas, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos,
pode falar, quem perpetrou esses atos foram influenciados, de forma, por videogames, aí vai de você na sua argumentação. Você pode também falar que não tem nada a ver, que a atuação dos videogames é praticamente irrelevante, até nos casos enfim, que a pessoa tem transtornos e que tem diversas outras questões sociais. É, Aí a criatividade é o limite, eu para posso falar, vocês quiserem. por exemplo, que a tendência da pessoa ser violenta, os videogames pode ser como se fosse um, uma combustão, eu não esqueci, Estopim? isso, estopim, para realmente acontecer uma ação de violência, mas não ela que fomenta isso no jovem, e sim uma família desestruturada, uma família, sei Uhum. lá, e aí por aí vai. É legal nesse tipo de texto, porque, que nem você disse, falar de dois lados, então eu posso eu mesmo criar dois lados, isso que é legal, eu não vou ficar me contradizendo, né, porque a proposta sou eu que fiz. Uhum. E assim, acho que o medo principal nesse tipo de coisa, por não ter um tema, é você tangenciar o que eles esperam. Mas eu acredito que se você ler ou prestar atenção nos textos e tocar nos principais temas, que, enfim, o que falou, videogames e violência, se você criar uma relação, se você falar de videogame e violência e criar uma relação entre os dois, aí acho que isso você desenvolver isso durante toda a sua redação, acho que não tem erro, assim, em relação à fuga. Mas essa é a do Mackenzie, essa é o que a galera fica um pouco com medo, justamente por causa que não tem um tema definido. E outra coisa, uma observação importante, em relação ao rascunho da redação, e se não me engano, na própria folha de respostas, o espaço ele é bem diferente, porque você recebe vai ser virtual, né? Se vai ser virtual, aí ignora, mas quando era uma prova presencial, era uma folhinha menor, era uma folhinha meio bizarra, tipo, era um livro que cabia na sua mão. Então, me falaram isso, que, tipo, eu ia prestar máquina presencial, falaram que, tipo, era um caderninho, o rascunho, e aí no papel mesmo é normal. Então, você tinha que escrever mais um rascunhozinho do que, de fato, no papel. Era uma coisa assim, era meio bizarro mesmo. Era meio estranho. Mas assim, como vai ser virtual, então acho que vai ser aquilo da contagem de palavras. Se eu não me engano, vai ser Era virtual, no né? máximo 40 linhas, ó. Não sabia. Pelo Mackenzie, sim. E essas 40 linhas meio bizarras, né? Não é exatamente equivalente às 40 linhas. Não seria equivalente a 40 linhas numa folha Enem. É totalmente diferente. Entendi. Mas, enfim, em relação ao Mackenzie, ficou alguma dúvida sobre essa questão do tema meio amplo, não definido? Não, não. Boa. A última, eu trouxe alguns principais vestibulares, se eu não me engano, vocês escreveram em algum forms, né, quais vestibulares vocês iam prestar? Foi, eu lembro Sim, né? Ou disso. eu tô muito louco? No começo Ah, desse tá. semestre, no começo do outro, eu lembro. Ah, tá. Eu espero que sim, porque eu peguei em relação a isso, aí, senão foi um negócio, foi do ano passado, aí foi mal, galera, eu errei aqui na orientação dessa aula. Mas eu peguei os particulares que eu vi que mais gente gostaria de prestar. Lembrando também que você sempre, tipo, venha falar comigo, venha se precisar de ajuda para pesquisar também critérios do vestibular que você for prestar, seja público ou particular, eu não cheguei a abordar todos os vestibulares possíveis. Então, troca uma ideia, a gente conversa, me chama, a gente troca uma ideia sobre o vestibular que você for prestar. Da SPM, também é mais do mesmo. A SPM é curioso, que eu acho que tem duas fases, e, tipo, a primeira fase, primeira etapa é uma entrevista, e a segunda é só uma redação, então acho que não tem teste, essas coisas. E a redação é dissertativa argumentativa, 300 a 40 palavras, 300 a 400 palavras. E aí tem aquilo, compreensão do texto motivador, identificação da problemática abordada, capacidade de interpretar o texto motivador, identificando sua temática, discussão central, elementos chaves, e por aí vai, mesmas coisas de sempre. Acho que vale a pena você darem uma lida, assim, no manual do candidato quando vocês forem emprestar, do vestibular que vocês forem emprestar. Às vezes tem uma outra pequena diferença, mas, no mais, é basicamente o mesmo que a gente já viu até agora. E do tema, se não me engano, o tema dessa redação é... Você pode escolher um tema entre dois diferentes temas, né, que você vai escolher.
se não me engano, do ano passado, foi como a tecnologia da pronta resposta possibilitará distintas experiências e impactará a vida de todos nós. Estudo dissertativo argumentativo, e aí tema 2, qual seria a relação entre empreendedorismo, negócio e criatividade? Então, aqui falando um pouco mais de empreendedorismo. Se não me engano, esse era vestibular de PP, de publicidade e propaganda. Se eu não me engano. Mas, enfim, um pouco parecido. Acho que a SPM também orienta um pouco os vestibulares para o curso que você vai prestar. Acho que esse tem publicidade e propaganda, talvez está relacionado um pouco com tecnologia, empreendedorismo. Não sei se pode ser administração também. Faria até mais sentido. Mas, enfim, galera, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Era só uma pequena conversa aí para falar dos vestibulares particulares. Vale a pena se vocês conseguirem prestar. Se tiver, muitos deles fazem isenção, mas se não, eu acho que o Arcadas ele cobra o custo. Não sei se já passou a data daquele formulário que passam para, enfim, para cobrirem os custos de inscrição. E se vocês acharem que vale a pena, que pesquisar um pouco sobre bolsas, e se achar que rola, mano, acho que muitos desses vestibulares muitas dessas faculdades, instituições são interessantes. Então, acho que vale nem que seja dar uma olhadinha. Mas de resto, gente, eu acho que é isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Queria agradecer muito, muito pelo semestre que a gente teve. Esse semestre foi um pouquinho menos dinâmico, e eu sinto muito por isso, sinto muito mesmo. Eu sei que é muito mais legal quando a gente interage mais, a gente conversa mais, e às vezes é um pouco chato ficar falando só, critérios, é isso, é aquilo. É um pouco chatinho, mas feliz que vocês tenham aturado isso. Espero que vocês tenham gostado, de maneira geral, do nosso curso de redação. Depois, se vocês quiserem, acho que vai ter um feedback no final do ano, ou acho que eles passam, não, um feedback, se não me engano. Se darem sugestões para o ano que vem, críticas, elogios e por aí vai. Eu gostei muito de ser professor de vocês durante esse semestre, durante esse ano. A gente ainda vai ter, não vou me despedir porque a gente tem a revisão ainda, mas eu espero, eu desejo muita sorte para vocês nos vestibulares, vocês vão arrasar, vocês vão mandar muito bem, vocês são muito capazes e vocês vão destruir aí nos vestibulares e conquistar a vaga nos cursos no curso ou cursos que vocês querem. Pode falar, Lê. Eu que agradeço, e também ia falar que, tipo, fica tranquilo sobre esse negócio da dinâmica. A gente ficou praticamente um mês corrigindo redação. Mais do que dinâmica, a gente tem muita dinâmica. Eu gostei demais, então fica tranquilo. Obrigado. Acho que eu falei ontem, mas eu tinha medo de, tipo, tá muito repetitivo aquela dinâmica de correção de redação, porque gente, corrige a redação aí, vamos dar nota. Foi basicamente isso várias vezes, só que, tipo, eu não consegui pensar numa coisa que fosse, tipo, dinâmica na proposta de critérios. Não, ficou ótimo, de verdade, ficou ótimo. Quer tirar foto? Você vai dar. Eu fecho, Vamos tirar uma tirar foto, fotinho. vamos tirar foto. Botar o printão. Você vai tirar print? Tá Tem outro gravando jeito? ainda. Vou Já parar pensou de da gravar. gravada? Até revisão, hein? Cuidado, hein? Se liga.